no capítulo 1. Jonas 1, eu vou começar a partir do verso 2 e vou até o verso 12. Estou com a ACF aqui, tá? Fala assim, Jonas 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a sua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo tu és. E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Amém? Normalmente essa é uma história que todo mundo já conhece desde criança, inclusive hoje, nesse exato momento, é uma das histórias favoritas da Melissa. Nós vimos um livro ali na Bienal em um dia, e aí nós falamos assim: no último dia que nós viermos, a gente compra esse livro aí para Melissa. E no último dia nós corremos atrás desse livro e não achávamos mais. Por mais que a gente sabe que ela é uma destruidora de livro compulsiva, na hora que a gente viu aquele livro do Jonas e o tanto que ela gosta do Jonas, a gente falou: a gente tem que levar esse livro para ela. Então a gente ficou ali até tarde procurando para que a gente conseguisse encontrar esse livro. Então todos nós conhecemos essa história de Jonas desde criança, mas hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente. Eu quero trazer essa história pela perspectiva dos marinheiros, tá? E é interessante, antes da gente entrar nessa parte aqui, que você já comece a perceber algumas sugestões que estão na própria história de Jonas, porque aparentemente parece que é uma história que está sendo relatada os fatos. Mas se você começa a olhar com um olhar um pouco mais aguçado, você percebe logo que, primeiro, essa história, apesar de nós sempre pregarmos ela a respeito de Nínive, e falar que Jonas não queria, porque Nínive era aquilo e Nínive era aquilo outro, é a história de um crente desobediente. É simplesmente isso. Não é a história de Jonas e a baleia, e não é a história de Jonas com o seu orgulho contra uma terra que fez isso e fez aquilo no passado. É a história de um crente desobediente. Então, por mais que nós vamos falar a respeito de algumas coisas aqui, que pareça até que nós estamos falando para pessoas que não são conhecedores, tudo que vai estar sendo falado aqui, nós vamos estar falando literalmente para você, porque esse é o objetivo desse livro. É importante da gente entender, e eu acho que isso já é uma coisa que todo mundo sabe, que dizem, né, isso ficou
conhecido por um autor que se chama Jim Rohn, que numa pesquisa que foi feita, as pessoas normalmente, elas são a média das 5 pessoas com quem elas convivem. Então, as pessoas que convivem com você, elas influenciam você positivamente ou negativamente. E conforme eu sempre digo, quando você está sentado numa mesa onde você é o maior da roda, significa que você já está num lugar que não era mais para você estar. Eu tenho que estar num lugar onde eu seja o menor ali. A partir do momento em que eu percebo que eu estou num lugar onde todo mundo é menor do que eu, a não ser que eu seja o professor, significa que eu estou tendo um atraso de vida. Eu deveria estar sempre procurando pessoas que são maiores do que eu. Pessoas que têm alguma coisa a agregar e acrescentar na minha vida. Porque dessa forma, todas as vezes que eu estivesse com essas pessoas, a influência delas sobre mim seria positiva. Ao contrário daquilo que normalmente a gente vê. Porque você percebe que eu não estou falando a respeito dos influenciadores como a gente tem nos dias de hoje. Eu estou falando da sua rotina. Das pessoas que muitas das vezes trabalham com você e às vezes você nem gosta tanto delas assim, mas vocês são obrigados a ficar 8 horas trancados juntos. E querendo ou não, você acaba desenvolvendo os mesmos costumes que essas pessoas, falando do mesmo jeito que essas pessoas, e muitas das vezes abrindo mão de coisas que seriam importantes para você, de princípios que talvez foram forjados em você a vida inteira, e pelo simples fato de querer participar, se sentir pertencente daquele grupo, muitas das vezes você se vê fazendo coisas que você não deveria. Então isso é algo normal do ser humano, nós queremos pertencer. Você que é jovem, por exemplo, quantas vezes você já não se pegou tentando chamar a atenção de um grupo ou de uma pessoa, e para isso você teve que fazer coisas que normalmente não são do seu estilo fazer. Você teve que abrir mão de muitas das vezes coisas que você sabe que são certas, para você simplesmente chamar a atenção dessas pessoas do jeito que você achava que eles iriam gostar. Então isso é muito comum do ser humano. E o que nós percebemos aqui, nessa história de Jonas, a começar você percebe o tanto de vezes que a história fala assim: e Jonas desceu para a cidade de Jope. E Jonas desceu para o porto. E Jonas desceu para o navio. E quando chega no navio, Jonas desceu para o porão do navio. E ele só vai descendo, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo, até que o fim dele é no fundo do mar. Chega um ponto onde não tem mais para onde descer. E uma das coisas que é interessante é que ele não estava indo para Nínive. Ele estava fugindo da presença de Deus. Ele queria ir para qualquer lugar que fosse o mais longe possível da onde Deus queria que ele estivesse. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Não é a respeito da cidade de Nínive, é a respeito de eu não quero, eu decidi que eu não quero. Ou seja, é uma desobediência que não é algo que não tinha como. Ele optou por isso. Foi o que ele quis para a vida dele. Então quando nós olhamos pela perspectiva desses homens que na história aparentemente parecem ser coadjuvantes, nós percebemos que esses homens, observando a situação de Jonas, automaticamente, você vê aquelas pessoas todas desesperadas naquele barco, o pessoal jogando as coisas para fora e todo mundo orando, cada um por um Deus diferente. Enquanto isso, Jonas está lá dormindo como se nada tivesse acontecendo. Não é nada suspeito esse comportamento dele, né? Então quando o mestre do navio chega para Jonas, é automático, é tipo quando um policial te aborda e você sabe que você está devendo alguma coisa. Ele vê na sua cara que você está devendo, que você é um suspeito. E é a mesma coisa que acontece ali com Jonas. Alguma coisa aquele cara estava devendo, porque ele era o único que estava tranquilo demais, dadas as circunstâncias. E aí nós conhecemos a história, eu não quero entrar em pormenores aqui, mas uma coisa que eu quero já lançar aqui como um embasamento para tudo que vai ser falado aqui, segundo lá em Deuteronômio no capítulo 28, a partir do verso 15, existe uma frase que se tornou um jargão, que diz que a desobediência gera maldição. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Porque quem estava em desobediência era o Jonas, mas quem estava pagando o pato era todo mundo que estava junto com ele. Então isso é tão interessante, porque o aprendizado que eu tenho com relação a isso
é que não basta que eu cometa o pecado ou a desobediência, basta que eu esteja com quem está em desobediência, que eu vou participar da punição junto com a pessoa. Então, se você está num relacionamento onde a pessoa está em desobediência, você vai pagar junto com ele. Se você mora numa casa onde os seus pais estão em desobediência, você vai pagar junto com eles. Porque é lamentável até dizer isso, mas aqueles homens venderam uma passagem barato demais. Se eles tivessem noção do quanto eles perderiam por estar recebendo Jonas no barco deles, eles nunca teriam permitido que ele entrasse. Porque até que eles descobrissem que Jonas que era o culpado, eles já tinham jogado as suas coisas para fora do barco, eles já tinham tido um prejuízo danado, e coisas que não vão voltar, não tem como ser ressarcido. A única coisa que eles estavam prezando agora, acima de tudo, era pela sua própria vida. Se eu conseguir sair daqui vivo, para mim eu já estou no lucro, porque o resto eu já perdi. Então essa que é a mentalidade desses homens quando eles abordam Jonas agora. Eles perdem os seus bens como uma consequência deles estarem carregando Jonas no seu barco. Olha que loucura isso. Parece uma coisa até injusta, né? Mas você percebe que é uma coisa que até na lei do homem é assim que funciona. Se você estiver andando de carro com alguém que está com alguma coisa ilegal no carro, você vai rodar junto. Então isso não é só de Deus. Você percebe que a lei do homem, ela é empareada, ela é influenciada pela própria palavra de Deus. Então não tem como eu fugir, eu preciso ser seletivo com relação às pessoas que eu estou me permitindo ser influenciado e que estão andando junto comigo. E talvez você olhe e fale assim, Júnior, mas Jesus andava com as pessoas que eram pecadores, não sei o quê. É aí que está o contrário da história. Jesus não andava com pecadores, os pecadores que andavam com ele. Ele nunca se permitiu ser influenciado por ninguém, mas muito pelo contrário, ele influenciou o mundo inteiro. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Se eu estiver assentado no lugar onde eu esteja sendo a influência, então eu estou cooperando. Agora, se eu estou sendo influenciado, então tem alguma coisa que está muito errado no meu cristianismo. Isso é uma das coisas que tem me perturbado ultimamente. Eu tenho atendido tantas pessoas nessa semana que se passou, e que todas são cristãs, e à medida que essas pessoas iam relatando as coisas que estavam acontecendo dentro das suas casas, e elas dizendo que iam para a igreja e não sei o que e tal, eu não resistia e eu tinha que perguntar, mas o evangelho ele não traz nenhuma mudança para a sua vida? Porque você fala que você ora, você fala que você vai na igreja todo dia, você fala que participou de todas as campanhas e está quebrando o pau com seu marido. Você fala que é a pessoa do jejum, você fala que sobe no monte e xinga seus filhos. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Então, eu quero sair fora dessa questão de liturgia, sair fora dessa questão do que você pode fazer e começar a trazer luz sobre coisas que talvez não tenham sido resolvidas, porque assim como Jonas, elas estão lá escondidas dentro de um porão onde só você sabe, onde só você conhece. E talvez quem olha por fora, a pessoa olha e fala assim, era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu nunca imaginei que essa pessoa vivia isso. Eu nunca imaginei que essa pessoa fazia isso, falava isso. E hoje nós vamos quebrar muito disso. A palavra de Deus, ela fala lá em João 8:32, que a partir do momento em que você conhece a verdade ela te traz uma libertação. E eu acho interessante demais essa palavra conhecereis, porque a palavra conhecimento na Bíblia, se nós formos usar a lei da primeira menção, o primeiro lugar onde vai aparecer é lá depois da queda do homem. E aí depois que o homem cai, aí a palavra aparece assim, e Adão conheceu a Eva, e Eva gerou Caim. E aí depois vai aparecer de novo lá na história de Abraão. Aí vai falar assim, Abraão conheceu a Sara, e Sara gerou Isaac. E o que isso tudo tem a ver com esse verso? O que tem a ver é exatamente essa pergunta que eu faço para as pessoas quando eu não consigo entender que tipo de evangelho que é esse que elas vivem. Quando você conheceu a verdade, o que isso gerou em você?
Porque para mim não faz o mínimo sentido você dizer que conheceu a verdade, mas continuar vivendo em mentira. Porque por mais que você esteja vivendo socialmente, as pessoas pensando que você é uma pessoa acima de qualquer suspeita, você sabe que no seu íntimo, dentro do porão da sua casa, tem uma mentira enorme ali que precisa ser resolvida. Em outras palavras, se quando eu conheço a verdade, ela me traz libertação, quando eu conheço a mentira, o que ela me traz? É simples. Porque automaticamente, se eu sou liberto através da verdade, a mentira, ela me traz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Ao tempo em que eu tenho resultados através da verdade, eu tenho consequências através da mentira. E eu não estou falando aqui com pessoas não crentes. Eu estou falando de um profeta desobediente. Eu estou falando de gente crente. Então eu não estou falando de mentiras bobas de uma pessoa que mente compulsivamente. Eu estou falando de uma pessoa que está mentindo para si mesmo. E muitas das vezes sustentando essa mentira como se isso fosse o seu normal. E tem coisas que nós vivemos achando que é normal porque nós já se acostumamos. Mas a verdade de Deus, ela continua sendo a verdade hoje, amanhã e sempre. Não é porque eu me acostumei a fazer alguma coisa que eu sei que desonra, desagrada a Deus, que isso deixou de ser algo errado. Ah, mas para mim é normal. Mas não é porque é normal que é certo. É essa a postura que nós temos que ter. E nós até conhecemos aquela história que fala a respeito da mentira, que é vestida de verdade, né? Eu acho que todo mundo conhece essa história. Quer que conta de novo, pastor? Ah, o pastor quer, eu sou obrigado. A história conta que a mentira e a verdade, elas caminhavam juntas. Enquanto a mentira falava para a verdade, olha a verdade, como que o dia tá lindo? E a verdade toda ressabiada, sabendo que a mentira só falava mentira, olhava e falava, realmente o dia está lindo. E elas caminhavam e a mentira, ela falava assim, olha só, hoje está um dia maravilhoso para a gente dar uma passeada no parque, não tá? E a verdade falava, realmente tá. E aí eles chegaram no parque num lugar onde tinha um lago. E a mentira falou para a verdade assim, nossa verdade, essa água deve estar muito boa, eu vou experimentar. E ela foi, experimentou e falou, nossa, a temperatura está perfeita. A gente precisa nadar nesse rio hoje. E aí a verdade foi e também experimentou e falou, realmente a água está perfeita a temperatura. E ela foi e concordou com a mentira e as duas se despiram e entraram dentro daquele lago. E elas passaram a tarde ali sem que a verdade percebesse. A mentira saiu do lago e se vestiu com as roupas da verdade. E desde aquele dia, a verdade nunca mais viu a mentira. E a mentira, ela se apresenta com as roupas da verdade. E quando você vê a verdade, sempre ela está nua e crua. Essa é só uma metáfora para que nós consigamos entender que a mentira de verdade, não aquela mentira de criança, ela sempre tem pontadas de verdade. Sempre é uma falsa verdade. É exatamente aquilo que o diabo distorce lá no Jardim do Éden. Sempre tem pedacinhos de verdade incutidos ali, que é o que faz a pessoa acreditar que realmente aquela mentira seja uma verdade. E nós precisamos entender que no final das contas, ainda o pai da mentira ainda é o diabo. E governa no ambiente quem é adorado. Então, se na minha vida eu tenho guardado uma mentira, as 7 chaves, a quem eu tenho prestado adoração? Porque se eu tenho tanto cuidado, tanto zelo para que ninguém descubra esses meus pecados de estimação, a quem que eu estou prestando o meu culto no final das contas? Porque se quem governa um ambiente é aquele que está sendo adorado, quem que está sendo adorado? Porque aonde tem a mentira, a verdade não fica. E aonde a verdade chega, a mentira tem que sair. Elas não coexistem. Não existe essa possibilidade.
E é exatamente isso que a palavra de Deus diz, que não tem a possibilidade, não é capaz de uma fonte jorrar água boa e jorrar água ruim. Não tem como coexistir a verdade e a mentira. Então, se você tem um pecado de estimação, por exemplo, você vive uma mentira para você mesmo. Por mais que você pense que tudo bem enquanto ninguém souber, mas o que esse pecado, o que essa mentira, melhor dizendo, o que ela está gerando em você? O que ela está gerando no seu relacionamento com Deus? O que ela está gerando na sua vida espiritual? Quais são as consequências que isso está trazendo para a sua vida? O que isso está gerando para as pessoas que estão perto de você? Porque conforme eu já disse anteriormente, e casa mais uma vez com essa história de Jonas aqui, dentro de uma vida sistêmica não existe consequência solo. Tudo aquilo que eu passar, as pessoas que estiverem comigo vão sofrer junto. Por mais que a responsabilidade seja minha, a consequência seja minha, as minhas filhas vão sofrer, a minha esposa vai sofrer, os meus pais vão sofrer, a minha família, os meus amigos, todo mundo vai sofrer. Por mais que quem esteja sendo penalizado sou eu. Esse é o entendimento que nós temos que ter com relação a essa parte da mentira. Só que por um outro lado, isso também é validado da forma positiva. Porque se quando eu me associo com pessoas negativas, elas conseguem me influenciar de uma forma que eu venha me tornar uma delas, quando eu me associo com pessoas positivas, elas têm a capacidade de me elevar para um nível maior do que o que eu estou. Quem não se lembra daquela passagem onde aqueles amigos, lá no livro de Marcos, né, eles levam aquele paralítico e eles descem ele por cima do telhado até Jesus para que ele seja curado. Por mais que Jesus fale assim, a tua fé te salvou, quem teve fé para levar eles diante de Jesus foi os amigos. Então nós temos amigos que eles têm a capacidade de fazer com que nós viemos a subir para um próximo nível. É por isso que eu falo que você sempre tem que se assentar numa mesa de pessoas que são maiores do que você. E aí, só para a gente finalizar esse entendimento e fazer um paralelo aqui com uma outra situação, lá em Marcos, no capítulo 4, tem aquela história de Jesus, lá no verso 35, onde Jesus está dentro de um barco quando se levanta uma tempestade. E você percebe que agora é a mesma situação. Um barco sendo assolado por uma tempestade, qual que é o diferencial? O diferencial é que nenhum tem uma mentira no porão. E no outro tem uma verdade na superficialidade. Por quê? Porque toda mentira ela tem que ser oculta. Ela tem que ficar no escondido, no secreto. A verdade não. A verdade ela sempre vai ficar na proa do barco. Ela sempre vai ficar num lugar onde é visível. Eu preciso ser a luz, e a luz eu não posso colocar ela debaixo de uma mesa. Ela tem que ficar num lugar onde todo mundo vai ver. O que é o diferencial? O diferencial é que você percebe que um tem consequências e o outro tem resultados. Porque o fato de Jonas ele viver uma mentira faz com que ele simplesmente vá a cada vez mais indo mais fundo, cada vez indo mais fundo. É aquela história que um abismo puxa um outro abismo, ele só vai indo mais fundo. E Deus ele é tão misericordioso, porque por mais que Jonas ele já tivesse desistido de toda aquela situação, ainda Deus resolve preservar a vida dele, de uma forma miraculosa. Essa é a parte que nós não contamos. Deus não poderia falar assim, é um profeta que desobediente, deixa morrer. Ou você pensa que quando ele se jogou falando assim, Deus vai me socorrer, sabendo que ele estava em desobediência. Ele tinha se entregado, ele tinha desistido. E aí Deus vai e dá uma segunda chance. Agora, por um outro lado, lá no barco de Marcos, quando Jesus ele dorme no meio daquela tempestade, eu acho muito interessante, porque a palavra que ele usa, quando ele acalma o mar, ele aquieta, e é a música que nós cantamos aqui, a palavra é Shema. E a palavra Shema, ela significa ouvir ou obedecer. É por isso que em algumas traduções, o discípulo vai falar assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe ouvem? Em outras traduções vai falar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Porque para Deus, ouvir e obedecer é a mesma coisa. A única questão é que o ser humano é a única criação que consegue ouvir e não obedecer. O mar obedece, o vento obedece, os peixes obedecem, toda a criação obedece. O ser humano é o único ser que consegue ouvir a voz de Deus e não obedecer. Então você percebe que o fato de ter a verdade naquele barco traz consigo uma autoridade sobre a situação. Ou seja, eu não preciso ser assolado igual no barco do Jonas pela circunstância. Eu não preciso perder tudo, eu não preciso morrer por causa disso. Porque aqui tem a autoridade para aquietar o vento e para acalmar o mar. Porque quando você vive na verdade, você tem a autoridade para isso. Ao invés de eu ser aquela pessoa que eu sou movido pelas circunstâncias, o que é uma pessoa movida pelas circunstâncias? Se está ruim, eu estou mal. Se está bom, eu estou bem. E aí o que nós aprendemos com Paulo lá em Filipenses 4? Eu aprendi o segredo da felicidade. Eu sei estar contente em toda e em qualquer situação. E aí ele vai falar a respeito de extremos, eu sei passar isso, sei passar aquilo, sei passar isso, sei passar aquilo. E no final, ele explica que tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é a respeito da circunstância, não é a respeito daquilo que está pelo lado de fora, é a respeito daquilo que está do lado de dentro. Se eu tenho a autoridade para mudar ambientes, por que eu vou ser moldado pelo ambiente? É esse o entendimento que todo crente deveria ter. É esse o entendimento que toda pessoa que foi confrontada pelo Evangelho, que recebeu a verdade, deveria ter. Eu não posso permitir que as circunstâncias elas venham mudar a minha identidade. Muito pelo contrário. Eu deveria colocar para fora aquilo que tem dentro de mim e transformar os ambientes. Ao invés de eu ser a pessoa que eu faço aquilo que está todo mundo fazendo lá na empresa, eu deveria ser a pessoa que influencia todo mundo a fazer as coisas da forma correta. E não ao contrário. A palavra da verdade, ela tem consigo essa autoridade. E no verso 38, você percebe que o discípulo fala para Jesus lá em Marcos, né? Ele fala assim: Senhor, não te importa que morramos? E aqui nós voltamos de novo para essa questão da lei do pecado. Jesus, ele não veio para matar ninguém. Ele responde isso em um outro verso falando assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu não vim para trazer uma vida de perdas, em outras palavras. Eu não vim para que vocês destruam tudo que vocês têm, acabem com tudo que vocês têm. Eu vim para que vocês tenham uma vida com abundância. E lá em Provérbios, inclusive, no capítulo 10, no verso 22, fala assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Então talvez eu tenho tanto medo e eu penso que é uma penalidade que eu estou cumprindo por parte de Deus, mas penalidade por quê? Você está escondendo o quê? Para ser penalizado. O que você precisa ser tratado que você ainda não se tratou? Para você achar que Deus está cobrando alguma coisa de você. Então hoje é dia de nós estarmos esvaziando os nossos porões. De estar tirando coisas que talvez já era para você ter tirado faz tempo. Tem pessoas que elas estão miando e já era para estar rugindo faz tempo. E o que você não sabe é que essas coisas elas são como um fixador que faz com que você fique preso naquele mesmo lugar e não consiga desenvolver. Não consiga chegar aonde você precisa chegar, aonde você deveria estar. Deus, ele tem propósitos em nossas vidas. E assim como na vida do próprio Jonas, por mais que ele mesmo às vezes se olhou e falou assim: eu não estou valendo nada mesmo, olha a situação que eu provoquei. Por mais que assim como na vida do próprio Jonas, às vezes você pensa que você já fez tanta coisa errada, ou que você não tenha mais jeito. Mas quando Deus ele te chamou, ele sabia exatamente como você era. Ele sabia o quantas vezes você ia cair, ia falar que não tem mais jeito, o quantas vezes você ia esmorecer e não acreditar mais. Ele já te chamou sabendo que você era desse jeito. Então ele assumiu o risco por você. Da mesma forma que quando ele chamou Jonas, ele sabia qual era o temperamento daquele profeta. Então eu quero te pedir para que você se levante nessa noite
Eu quero estar convidando o grupo aqui, nós vamos estar louvando a Deus com o último hino. E essa noite é uma noite de libertação. É uma noite onde a verdade, ela precisa te libertar, onde você precisa dar a vazão para que isso aconteça.